que tinha um casal trocando ideia, falando que o Brasil tava já deu, que não sei o que, babá. Eu vendo água pra esse cara e falo com outro cara, o Brasil não tá nessa crise toda que o senhor tá falando, não. Aí o cara me chama de neguinho que vende água em Copacabana e que não poderia falar de crise. Como ganhar dinheiro TV apresenta. Você não tem que querer chegar no dinheiro como objetivo. O dinheiro tem que ser meio, o objetivo tem que ser outro. Se o dinheiro for final para você, se o dinheiro para você for fim, você vai lutar para ter dinheiro, depois para ter dinheiro não vai ter felicidade com dinheiro no bolso. Agora, se o processo para você for o que te leva ao seu propósito, aí você vai ver que o segredo do sucesso está no percurso, está na jornada, não está em chegar, em cruzar a linha de chegada. Está em correr a maratona. E por isso você vê um atleta dar a vida na maratona e quando ele cruza a linha de chegada, ele desaba no chão. Ou seja, o prazer dele está na vida que ele deu na maratona. Cruzar a linha de chegada foi consequência de correr a maratona. Então, eu sempre fui apaixonado pelo percurso. Até porque, nascido na realidade que eu nasci, não dava para ousar sonhar muita coisa. Seria quase que uma utopia. Quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ter uma cobertura triplex. Você é louco, mano. Como é que eu vou sonhar uma parada dessa? Eu nasci no caos da miséria. Então não tinha como sonhar essas coisas, mas eu tinha prazer em ver o brilho no olhar na dona que comprava minha verdura, porque se ela compra aquela verdura, com o dinheiro daquela verdura, eu poderia comprar carne, que era a minha vontade. Então eu deixava a minha vontade, que era comer carne, e tinha prazer em ver a dona pegar a verdura, porque ali estava a venda. O brilho no olhar está no produto que você vende, no serviço que você oferece, que te possibilita chegar no seu propósito, no meu, no caso, comer carne. Então, meu olho sempre brilhou por tudo aquilo que eu fazia, que eu faço. Eu chegava com essa água na praia, antes de eu começar a vender, eu virava para o mar, molhava meu pé na areia, abraçava com a minha caixa, olhava para a água e falava: dizem que os meus olhos brilham quando eu falo de você. Brilhava quando eu falava de água na praia. Eu não tinha a menor noção que um dia eu não ia fazer aquilo. Mas quando eu vendia água, meu olho brilhava. Para você ter uma noção, a minha advogada hoje era minha cliente em Copacabana. Tamanho era meu nível de relacionamento com as pessoas. A minha advogada, cara. Ela era minha cliente na areia de Copacabana. Você tem noção do que é isso? Eu tratei e ela me tratou tão bem na época de areia de Copacabana que o mundo girou e hoje ela é minha advogada. Então, isso é um nível de percepção de relacionamento que eu fazia sendo vendedor ambulante de rua. E eu era um cara, assim, visivelmente com cicatriz, mas era muita cicatriz. Essa pele que você está vendo hoje aqui, ela foi trocada depois de umas 6, 7 vezes depois daquele vídeo da água. Eu tenho uma montagem que tem 2 fotos minhas, uma na época da areia lá e uma foto minha hoje. Você fala, esse cara fez 30 plásticos, não fiz nenhuma. É porque naquela época não tinha como eu ficar cuidando de pele, não, eu estava na selva, no passado. Eu tinha que arranhar, tomar arranhão, era outra parada. Mas eu estava muito focado mentalmente. Por fora eu estava só o pó e a rabiola, como se diz na favela. Por dentro a mentalidade era de gigante. Me relacionava com todo mundo, articulava com todo mundo, ensinava para quem sabia menos que eu, aprendia aquilo que eu ainda não sabia, tinha maior cuidado com as pessoas, sempre pensando, se eu tiver aqui com um patamar acima, eu preciso estar pronto, então eu preciso lidar melhor com esse patamar aqui. Eu sempre pensava, se pintou um problema aqui agora, cara, eu tenho que resolver esse problema, porque eu estou nesse degrau da escada. E se eu não resolver esse problema nesse degrau da escada, se eu subir um degrau, o nível de problema lá vai ser maior. Então, se eu não conseguir resolver o problema desse degrau, não adianta eu ir para outro degrau. O problema lá é maior. Se lá a condição de ganhar é maior, a possibilidade de lucro é maior, se der merda lá, o problema é maior, cara. Então tem que resolver esse problema nesse degrau da escada aqui. Aí eu comecei a desvendar algumas coisas no degrau que eu estava. Eu sempre fui um cara que evitei olhar para o outro degrau e eu desvendava o degrau que eu estava, eu apaixonava pelo degrau que eu estava, eu dava a vida pelo degrau que eu estava e isso automaticamente construía o próximo degrau ou me levava para o próximo degrau. E hoje os caras não querem saber do degrau. Os caras chegam para o Rico e falam: Rico, onde é que está a escada? Não é assim, cara. Porra, a minha é construir, irmão. Você tem que construir a sua. É quantos degraus? Eu falo, mano, quanto você quiser. Não tem fundo do poço nem topo. Tem todo lugar que você chega tem um próximo nível. Tem um próximo nível pro cara que tá morando na rua, tem para mim, pro Flávio Augusto, pro Barack Obama, pro Bill Gates, para qualquer um, cara. Para você, para qualquer um. A diferença é como cada um de nós lida com essas mesmas 24 horas, com essa mesma riqueza que é o tempo distribuído igual por Deus para todos nós. Um dia tem 24 horas para mim, para você, para todos esses outros que vão nos assistir, para os bilionários, para os paupérrimos, 24 horas para todo mundo. O que muda é a maneira que cada um de nós usamos essa moeda preciosa que é o tempo e o que nós conseguimos enxergar e quais são as correções que nós conseguimos fazer em nós mesmos para tocar para frente. Isso tudo é percurso, cara. Isso não é final, isso tudo é percurso. E quando a galera entender que é o percurso que te leva para o próximo nível, a galera vai cuidar melhor e vai ser mais apaixonada pelo percurso, vai ter mais prazer, mais brilho no olhar e lidar com o percurso.
É assim que funciona. Você tem que tomar mais cuidado com o que você está plantando e cultivando, se é que você está plantando e cultivando, porque hoje a galera quer fruto, a galera não quer plantar nem cultivar, a galera quer fruto. Onde é que está o fruto? Quando eu começo a colher, eu falo, tá, você plantou o quê? Não, mas eu não, você plantou o quê, colega? Não, mas você plantou o quê? Me fala o que você plantou, que eu vou te falar quando você começa a colher. A galera não quer nem plantar. E sem plantio não tem cultivo, ou seja, não tem percurso. Você não plantou, não tem percurso, cara. E sem plantio e cultivo não tem colheita, simples assim. Se a galera não entender esses básicos, a galera vai se perder na caminhada e depois ainda vai, para diminuir o mérito de quem conseguiu alcançar, vai chamar de sorte. Ah, não, mas o Rick deu sorte. Ah, mas o Rick é 1 em 1 milhão, meu parceiro. O meu comprometimento comigo sempre foi o seguinte, eu sempre virei para o espelho e falei, olha, cara, dizem que é 1 em 1 milhão que consegue, mas se for 1 em 1 milhão, esse 1 sou eu. E se for 2 em 1 milhão, sou eu e mais 1. Se for 3 em 1 milhão, sou eu e mais 2. Mas eu vou me incluir nessa parada aí da minoria que vai chegar, porque senão você vai falar, cara, é 1 em 1 milhão. Só que não é 1 em 1 milhão. O Rufino chegou, o Flávio chegou, o Rick chegou, o Joel chegou, e aí vai. Não é 1 em 1 milhão, é quantos quiser em 1 milhão. A pergunta que fica é quantos realmente querem, para além do discurso. Né? Essa é a diferença. É quantos realmente querem. O Silvio Santos era camelô, cara. O cara queria ir para cima, o cara queria crescer, não deram espaço para ele crescer, ele começou a plantar. Ele queria participar da lavoura de alguém. Não, quero ter um programa, ninguém me deu. Eu falei, tá, então vou plantar um programa aqui. Plantou um canal e virou o Silvio Santos. Aí o cara olha e fala, mas o Silvio Santos é 1 em 1 milhão, mas não é, cara. É quantos quiser em 1 milhão. Você está aqui entrevistando o Rick, fala, como é que você conseguiu entrevistar o Rick? Meu sonho, o cara parou na caminhada em algum lugar e desistiu e não conseguiu. E você conseguiu, seguiu sua jornada e conseguiu, e vai conseguir fazer outras coisas, porque não vai parar de tentar fazer. Isso tudo é percurso. E aí o prazer de estar aqui falando com o Rick, não por ser o Rick, tem que ser menor do que o prazer que você tem por tentar falar com o Rick, porque foi esse processo que te trouxe até o Rick. E se você tiver o objetivo de falar com o Flávio, a tentativa de chegar ao Flávio vai ser mais prazeroso do que entrevistar um cara igual o Flávio. Porque o processo é o gostoso, cara. Depois que você consegue, você fala, caraca, mano, o processo que me trouxe até aqui foi esse e esse. E se você entende esse processo, você começa a ser mais apaixonado por esse processo. E aí você tem mais cuidado com esse processo, você faz correções nesse processo, e aí você vê que não é 1 em 1 milhão, você vê que não é, que dá para fazer, você até vai para aquela massa. Pode até não ser fácil, mas também não é impossível. Então, dá para fazer. E aí você se apaixona pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, você entende que ele é mais importante que o ponto final da parada. E aí você cai lá no segundo livro de Rick Chess, que é A Favela Venceu. Esqueça o resultado final. O segredo do sucesso faz morada no percurso. Foi exatamente aqui, ó. Bem nesse lugar aqui. Que me chamaram de neguinho que vem de água em Copacabana e que não poderia falar de crise. Aqui, onde eu tô agora. Segura aí, negócio. Pra mim. Fala eu aqui, passando, vindo daqui pra cá, os banhistas aqui, um cara encostado aqui, esse cara me pede uma água, aqui tinha um casal trocando ideia, falando que o Brasil tava, que já deu, que não sei o que, papapá. Eu vendo água pra esse cara e falo com outro cara, o Brasil não tá nessa crise toda que o senhor tá falando não. Aí o cara me chama de neguinho que vende água em Copacabana e que não poderia falar de crise. Aí eu só tenho que agradecer esse cara, né, porque se não é esse cara, eu não tava nessa live aqui, eu tava nessa areia aí, andando pra lá e pra cá. E com dignidade, tá? Mas eu só tenho a agradecer esse cara, não sei se ele tá vendo a live, não sei se ele acompanha meus conteúdos, não sei o que ele faz da vida, mas eu só tenho a agradecer. Porque o fato de um dia você ter tentado me diminuir, acabou me jogando pra cima. Então se não é aquele maluco, eu não tava aqui hoje fazendo essa parada, eu não tava sendo conhecido no lugar que eu trabalhava. Então sou muito grato àquele cara, uma situação adversa acabou me jogando pra cima, pegaram a visão?